Antes de ser lembrado como o homem que reconheceu Cristo, São Longuinho era um centurião romano, treinado para obedecer, comandar e concluir aquilo que outros apenas observavam de longe. Sua vida não era guiada por contemplação, mas por ordem, disciplina e força. Ele não estava ao lado da cruz como alguém em busca de sentido, estava ali para garantir que a morte acontecesse como deveria. Ele não era um homem naturalmente inclinado ao sagrado. Era um homem moldado para cumprir ordens sem se deixar atravessar pelo que via. Um executor da lógica imperial. Alguém que aprendeu a transformar sofrimento em procedimento. E foi exatamente esse homem que perfurou o lado de Cristo, e no mesmo gesto viu a própria vida ser aberta junto com o flanco que atingiu. A tradição diz que o sangue e a água tocaram seus olhos. E desde então, São Longuinho passou a representar uma mudança que não nasce da teoria nem do discurso, mas do choque entre a consciência e a verdade. Sua história continua viva porque fala do homem que se acostuma tanto com a função, com a pressa e com o dever, que já não percebe mais o peso moral do que faz, e mostra que às vezes basta um único instante, um instante que não pode mais ser neutralizado, para desmontar uma vida inteira construída sobre obediência sem reflexão. São Longuinho viveu no século I, dentro do Império Romano, uma estrutura política e militar baseada em hierarquia, disciplina e obediência. Nesse contexto, a função do soldado não era interpretar a justiça de uma ordem, mas executá-la com eficiência. Os evangelhos não registram o nome do centurião que perfurou o lado de Cristo. O que existe é uma identificação construída ao longo da tradição cristã. O nome mais aceito é Cássio, um nome romano comum entre oficiais, coerente com sua posição dentro do exército. A designação Longuinho surge posteriormente, associada à lança. Em latim, Longinus, aquele que porta a lança. Esse detalhe não é apenas simbólico. Ele revela como a identidade desse homem foi reconstruída a partir de um único gesto, não por sua origem, nem por sua carreira, mas por aquilo que fez em um momento específico. Há também uma tradição que aponta sua origem na Capadócia, região do Oriente do Império Romano. Após os acontecimentos da crucificação, ele teria retornado para lá e iniciado uma vida diferente, agora voltada à pregação. Esse movimento marca uma ruptura clara, de oficial romano a dissidente, de executor de ordens a alguém que passa a sustentar uma posição pessoal diante da verdade que reconheceu. Com o tempo, sua figura ganha diferentes camadas. Na teologia, torna-se símbolo do nascimento da Igreja a partir do lado aberto de Cristo. Na história, aparece como um militar que abandona sua função. Na cultura popular, é lembrado de forma mais simples, ligado a pedidos cotidianos. Mas apesar dessas variações, existe um ponto que permanece constante. Sua identidade não está no nome que recebeu depois, mas na mudança que não pôde evitar após o que viu. Segundo a tradição, ele era um centurião romano, um oficial de carreira responsável por comandar soldados, manter a ordem local e garantir o cumprimento das decisões do Estado. Não era um homem comum dentro do exército. Era alguém preparado para liderar, administrar e agir com firmeza. Esse tipo de função exigia controle emocional. Um centurião precisava manter clareza diante da dor, da violência e da morte. A sensibilidade não era vista como virtude naquele ambiente. O que se esperava dele era precisão, sangue frio e capacidade de agir sem hesitação. São Longuinho foi formado por essa lógica. Sua vida era organizada em torno de dever, comando e resultado. Quando recebia uma ordem, seu papel não era refletir moralmente sobre ela, mas garantir que fosse cumprida da forma correta. Na crucificação de Cristo, sua presença tinha uma função prática. O gesto de perfurar o lado do condenado com a lança servia para confirmar o óbito e encerrar o procedimento antes do pôr do sol, sem a necessidade de quebrar as pernas do executado.
Isso ajuda a entender o ponto central de sua história. São Longuinho não aparece no início como um homem voltado ao sagrado, mas como alguém plenamente integrado ao funcionamento de um sistema. Sua força está justamente nisso. Ele representa o homem que aprendeu a cumprir tão bem sua função que quase já não percebe mais o peso do que faz. Se você se interessou por esse documentário, curta e inscreva-se no canal para sempre receber novos vídeos e não esqueça de sugerir nos comentários qual o santo ou personalidade da igreja que você gostaria de ver aqui no Santo Cotidiano. São Longuinho viveu num ambiente onde a repetição constante de certas experiências tende a reduzir o impacto que elas causam. Quando a dor, a violência e a morte passam a fazer parte da rotina, deixam de provocar reação e passam a ser tratadas como parte do trabalho. Como soldado, sua função exigia presença em situações extremas, onde o sofrimento humano era frequente e precisava ser administrado com controle. Com o tempo, esse tipo de exposição molda a forma de perceber a realidade. O que antes poderia causar desconforto passa a ser tratado como procedimento. A atenção deixa de ser direcionada ao significado do que acontece e passa a focar apenas na execução correta da tarefa. Essa adaptação ocorre sempre que o homem precisa continuar funcionando em contextos que exigem resistência emocional constante. Para manter a estabilidade, reduz-se o envolvimento. Na crucificação de Cristo, esse padrão ainda está presente. O cenário não é novo para ele. A execução segue um fluxo conhecido, com etapas definidas e objetivos claros. O gesto de perfurar o lado do condenado, feito como parte do procedimento, produz um efeito que não se limita ao plano físico. A tradição relata que, ao atingir o corpo de Cristo, jorram sangue e água. Esse evento, além de seu significado teológico, marca uma interrupção no padrão de percepção de São Longuinho. O que até então era apenas execução passa a ser experiência. O que era rotina passa a exigir interpretação. A partir desse momento, torna-se difícil continuar agindo com a mesma distância emocional. A realidade deixa de ser apenas observada e passa a exigir uma resposta. A morte de Cristo não era apenas uma execução, mas um ato político e religioso, cuidadosamente conduzido. A crucificação era um instrumento romano reservado para casos considerados exemplares. Não se tratava apenas de eliminar um condenado, mas de afirmar a autoridade pública. O corpo exposto era parte da mensagem. Nesse cenário, a função de São Longuinho não era apenas técnica. Como centurião, ele representava a garantia de que a ordem do Estado seria concluída sem falhas. Sua presença assegurava que não haveria dúvida sobre o resultado. O gesto da lança, do ponto de vista romano, tinha uma finalidade objetiva: confirmar o óbito sem prolongar o processo. Era uma solução prática para cumprir o protocolo antes do pôr do sol, respeitando inclusive pressões locais da autoridade judaica. Mas dentro da tradição cristã, esse mesmo gesto ganha outra dimensão. Do lado aberto de Cristo saem sangue e água, interpretados como sinais centrais da fé, a Eucaristia e o batismo. São Longuinho executa apenas um gesto técnico dentro de uma lógica política, mas presencia algo que ultrapassa completamente esse enquadramento. A tradição relata que ele já possuía uma limitação na visão. Quando o sangue toca seus olhos, ocorre uma cura física. Mas o elemento mais relevante não é a recuperação do corpo, e sim a alteração da percepção. Ele deixa de ver apenas o que está acontecendo no plano visível e passa a reconhecer o que aquilo significa. Algumas percepções não podem ser desfeitas. Depois que algo é visto com clareza, ignorar deixa de ser apenas uma distração e passa a ser uma escolha. Esse tipo de mudança não pode ser absorvido dentro da lógica anterior.
porque o sistema no qual ele estava inserido não comporta esse tipo de reconhecimento. Ao afirmar que aquele homem era, de fato, o Filho de Deus, ele não expressa apenas uma crença pessoal. Ele rompe com a estrutura que definia sua função. Esse é o ponto do diagnóstico. O problema não está na falta de informação ou de inteligência. Está na capacidade de permanecer funcional mesmo diante de algo que já não pode ser reduzido a procedimento. São Longuinho não recebe um novo papel naquele instante. Ele perde o antigo. E isso é o suficiente para tornar impossível continuar vivendo da mesma forma. A figura de São Longuinho não se mantém apenas por um relato. Ela atravessa diferentes leituras ao longo do tempo, cada uma destacando um aspecto específico da mesma realidade. Na ótica histórica, ele aparece como um centurião romano identificado pela tradição como Cássio, um oficial treinado para comandar, administrar e executar ordens com precisão dentro da estrutura do império. Com o tempo, decisões deixam de ser pensadas e passam a ser repetidas. Respostas são dadas por hábito, posições são mantidas sem revisão e pequenas omissões se acumulam sem serem percebidas. Não se trata de grandes erros, são ajustes pequenos, repetidos ao longo do tempo, que afastam a ação daquilo que já foi entendido como correto. Na ótica teológica, o mesmo gesto ganha outro significado. Do lado aberto de Cristo saem sangue e água, interpretados como sinais centrais da fé cristã, a Eucaristia e o batismo. Nesse enquadramento, São Longuinho deixa de ser apenas um executor e passa a ser o homem que, sem intenção inicial, participa de um momento fundacional. A tradição também associa a esse instante a cura de sua cegueira, física e espiritual. Na ótica política, sua mudança de posicionamento altera completamente seu papel. Ao reconhecer a divindade de alguém condenado pelo Estado, ele se coloca em oposição direta à autoridade que antes representava. Esse movimento não é interpretado como conversão pessoal, mas como ruptura com o sistema. Ele deixa de ser um agente da ordem para se tornar um elemento de instabilidade, sujeito à perseguição e punição. Na ótica antropológica e folclórica, a figura de São Longuinho passa por uma adaptação cultural que o aproxima da vida comum das pessoas. A imagem do centurião romano é gradualmente transformada em um intercessor acessível, presente em situações simples do dia a dia. A associação com objetos perdidos se conecta à tradição da cura de sua visão. Aquele que passou a enxergar com clareza torna-se, no imaginário popular, alguém capaz de ajudar outros a encontrar o que não conseguem ver. Outras narrativas o descrevem como alguém de baixa estatura ou com limitações físicas, atento ao que cai e ao que passa despercebido. Isso reforça a ideia de proximidade com o que é pequeno e facilmente ignorado. Com o tempo, essas interpretações se consolidam em práticas populares, como os três pulinhos. Embora não tenham base histórica, revelam como a cultura aproxima figuras complexas da vida cotidiana. Mesmo assim, permanece um elemento central. Aquele que deixou de não ver passa a ser lembrado como alguém que ajuda outros a perceber. A história de São Longuinho ajuda a entender um problema humano que continua atual: a distância entre consciência e ação. Muitas pessoas percebem que algo está errado, mas seguem agindo da mesma forma porque mudar teria um custo concreto. Esse custo pode ser perda de segurança, de estabilidade, de reconhecimento ou de pertencimento. Muitas vezes, a permanência não vem de má intenção, mas de adaptação. No caso de São Longuinho, esse conflito aparece de forma objetiva. Ele fazia parte de uma estrutura que definia sua função, sua autoridade e seu lugar no mundo. Quando reconhece que Cristo não podia ser tratado apenas como mais um condenado, sua consciência entra em choque com sua posição. A partir daí, obedecer deixa de ser neutro.
Continuar como antes passa a significar agir contra aquilo que foi reconhecido como verdadeiro. A consciência não muda apenas a opinião, ela muda o peso das decisões. Depois que algo é compreendido com clareza, a repetição deixa de ser rotina e passa a ser responsabilidade. A partir desse ponto, não agir também passa a ser uma forma de agir. Isso se repete hoje. Há situações em que a pessoa percebe que algo está errado, mas continua. Não por falta de clareza, mas porque mudar exige enfrentar consequências. São Longuinho mostra esse limite. Chega um momento em que a função não justifica mais a ação. Quando há compreensão, já não é possível se esconder atrás do papel. A questão central passa a ser outra. Até que ponto alguém está disposto a reorganizar a própria vida quando percebe que ela já não se sustenta da mesma forma? Após a crucificação, a tradição indica que São Longuinho abandona a carreira militar e retorna à Capadócia. Essa mudança representa uma ruptura completa com a estrutura que antes definia sua vida. Ele deixa de exercer uma função dentro do império e passa a sustentar uma posição pessoal diante daquilo que reconheceu como verdadeiro. No contexto político da época, isso não era neutro. O abandono da função e a adesão a uma fé contrária à ordem estabelecida geravam um conflito direto com a autoridade. Ele passa a ser visto como alguém que rompeu com o sistema. Sua nova posição não é interpretada como escolha pessoal, mas como ameaça. Por esse motivo, segundo a tradição, ele é perseguido e morto. Sua execução ocorre como consequência direta dessa mudança de posicionamento. Com o tempo, sua morte é reconhecida como martírio. Ele passa a ser lembrado não apenas pelo gesto na cruz, mas pela decisão de sustentar aquilo que reconheceu. Seu legado não está em obras ou estruturas, mas na consequência prática de uma mudança real. Ao longo dos séculos, sua figura assume diferentes leituras, mas mantém um ponto comum: a passagem de alguém que executava sem questionar para alguém que responde à própria consciência. A história de São Longuinho não apresenta um modelo ideal de vida. Ela expõe um ponto em que a percepção se torna inevitável. Ele não buscava mudança, mas ao perceber, não conseguiu continuar da mesma forma. A transformação não começou por decisão, mas por impossibilidade. Nem toda mudança nasce de um plano. Algumas começam quando já não é possível ignorar. O problema não é a falta de clareza. Em algum momento, ela aparece. A questão é o que se faz depois disso. A história de São Longuinho permanece porque não trata de um acontecimento distante, mas de uma condição recorrente. A diferença não está no acesso à verdade, está na resposta que se dá a ela. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo qual santo ou personalidade da igreja você quer ver nos próximos vídeos. Assim, você continua acompanhando documentários como este, que nos ajudam a ser um pouco mais de Deus a cada dia.